Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Esse texto, ele está falando de Jesus. A partir do versículo 1 do capítulo 5, fala de Jesus, da pessoa de Jesus. E nós chegamos no versículo 8 e ele fala assim, que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Isso parece algo contraditório num primeiro momento. Quando nós avaliamos o texto de uma maneira um pouco superficial, a gente vê e fala assim, peraí, Jesus, ele foi obediente em tudo. Jesus, em todas as coisas, ele foi exatamente, completamente obediente a Deus. Exatamente como Deus queria que fosse feito. Ele fez desde aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, Jesus cumpriu à risca. Mas o texto nos fala assim, ele mesmo sendo filho, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Jesus, mesmo sendo obediente em todo momento, ele entendeu o que é obediência passando pelo sofrimento. Ele aprendeu o quanto a obediência é necessária através dos sofrimentos. Jesus, ele foi obediente em todo o tempo, mas ele entendeu o quanto para nós, em muitos momentos, é sofrido obedecer passando pelos sofrimentos. Só que assim como ele passou, nós, em muitos momentos, temos que passar. E temos que entender o quão importante é a obediência em nossas vidas e o quanto obedecer nos livra de problemas. Nós olhamos para a sociedade e vemos uma sociedade completamente irreverente. Irreverente a Deus, irreverente aos pais, onde filhos são desobedientes aos pais. Na verdade, em todas as esferas de autoridade, vemos pessoas desobedientes. Vemos a irreverência. Olhamos para as salas de aula, vemos alunos que são completamente irreverentes aos professores. Não há mais uma reverência, não há mais uma posição de que aquele é meu mestre, aquele que é a pessoa que está me ensinando, simplesmente perdeu-se. Esses valores foram perdendo. E olhamos e vemos então em nossa sociedade a obediência sendo colocada em xeque, onde a grande maioria das pessoas, não posso generalizar e dizer todas, mas se não todas, com expressões de desobediência, com expressões de rebeldia, com expressões de reverência que indiretamente ou diretamente esta irreverência ela é atribuída a Deus, porque o homem ficou rebelde contra Deus e toda expressão de desobediência, de rebelião, ela é diretamente a Deus. Então vemos uma sociedade assim, vemos pessoas onde vive esta irreverência, onde a obediência não tem mais peso, não fala mais alto. Precisamos entender e voltar ao princípio. Precisamos compreender que a obediência ela precisa estar ligada às nossas vidas. E ela está ligada a nós. Quando nós desobedecemos, quando nós agimos ao contrário da obediência, nós expressamos esta rebeldia a Deus. E tudo tem consequência. Mais dia, menos dia, nós seremos cobrados pelas nossas escolhas. Mais dia, menos dia, essas escolhas contrárias, essas desobediências, elas se voltarão a nós. A Bíblia diz, é um princípio, tudo que o homem planta, ele vai colher. Se eu plantar desobediência, talvez lá na frente, um dia quando eu tiver filhos, eu vou colher desobediência por parte deles. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. É princípio, não dá para mudar. Princípios, eles são imutáveis, eles não mudam. Assim como Deus não muda, os seus princípios não mudam. Então nós vamos colher o fruto das nossas escolhas. E Deus, que é bom, que nos ama, que é um Pai amoroso, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Por isso, quanto antes entendermos, quanto antes aprendermos, deixaremos de sofrer, deixaremos de padecer. O texto diz, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Talvez nós vamos ter que sofrer para aprender o que é obedecer. Mas quanto antes aprendermos, antes deixamos de sofrer, antes deixamos de padecer.
Por isso, precisamos compreender, precisamos entender cada dia mais a vontade do Senhor para as nossas vidas e mudar aquilo que está errado dentro de nós e tornar um padrão diferente. Hoje é padrão, a desobediência é padrão. Nós vemos em muitas famílias, em muitos lares, os filhos falando mais alto do que seus próprios pais. Os filhos querendo mandar nos pais. Isso está errado. Isso é contra o princípio da palavra de Deus. E isso em algum momento vai trazer consequência. Em algum momento algo vai acontecer. Por quê? Porque está fora do padrão. Está fora da linha. Se um trem andar fora dos trilhos, o que ele faz? Ele descarrilha. Se em algum momento, então, em algum lugar, algo vai acontecer que não vai ser bom. O fruto disso é negativo. O fruto da desobediência é negativo e vai trazer uma consequência. E muitas vezes essa consequência pode ser grave. Muitas vezes a gente olha famílias onde perdem filhos. Filhos morrem cedo, tem um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Quando quebra um mandamento, existe a consequência. E esse é um mandamento com promessa. Muitas vezes filhos morrem cedo porque são desobedientes, são rebeldes. Deus, a Bíblia diz, ele não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar. Toda expressão de desobediência, toda a irreverência, ela é diretamente ou indiretamente a Deus. E um dia nós vamos colher a consequência disso. Por isso a minha oração nesse dia é que você possa entender isso. Entender como um princípio da palavra de Deus. E aplicar o teu coração à obediência. Obedecer, se você é filho, obedeça aos seus pais. Se você está numa escola, tenha reverência aos seus professores. Em toda posição de autoridade, seja reverente a alguém que está acima de ti numa posição de autoridade. E principalmente, tenha reverência ao próprio Deus. Deus abençoe, que você possa colher o fruto da obediência e experimentar o quanto é bom, o quanto isso é saúde, a Bíblia diz, para os nossos ossos. E você vai colher o melhor de Deus para a tua vida. Deus te abençoe.